Boa tarde, amigos. Donos da bola desta terça-feira no ar na Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul, com muitas informações, muito debate, projetando a dupla Granal nesta temporada de 2017. E de imediato nós vamos conversar com o Simon Bianchini, que acompanhou agora no finalzinho da manhã a chegada do novo reforço do Grêmio. Falta apenas assinar o contrato, o atacante Kaique, e o Simon Bianchini chega agora aqui para participar de Os Donos da Bola. Meneghetti, amigos dos Donos da Bola, há pouco chegou aqui no aeroporto Salgado Filho, embarcou um novo reforço do Grêmio. Nesse momento está passando por alguns exames médicos, mas Kaique, de uma forma muito breve, atendeu a imprensa aqui no desembarque no aeroporto Salgado Filho. Estou chegando para acertar realmente, a expectativa de que tudo dê certo, né? Acho que a gente só pode falar oficialmente quando tiver assinado, então estou indo agora fazer os exames médicos e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí eu posso falar realmente como jogador oficial do Grêmio. Quanto tempo de contrato, Kaique? O previsto vai ser 1 ano de empréstimo, né? Ainda tem alguns pontos para a gente resolver com o meu clube no Japão, mas já está tudo bem encaminhado. Chega com a volta do Renato, né? Para mim é importante, né? Treinador que tem uma história muito grande no clube, né? Um ano muito importante também de Libertadores, ele que conquistou a Libertadores com o Grêmio, então para mim é de extrema importância chegar com a volta do treinador e eu estou muito contente e motivado com isso. Kaique, o que você pode falar da sua passagem no Japão? Como é que você analisa essa temporada no Japão? Cara, isso aí eu prefiro falar depois com calma, né? Eu acho que hoje estou chegando para falar de Grêmio, para ajeitar o meu futuro e posteriormente a gente vai conversar com calma sobre o time. As suas características? Incrível, né? Minha primeira oportunidade, espero que dê tudo certo, estou numa expectativa muito boa e, como eu disse anteriormente, né, espero assinar logo, estou bem ansioso para que isso termine e a gente dê início logo nessa jornada aqui no Grêmio. Tá aí de uma maneira muito breve, Meneghetti. Kaique conversou com a gente aqui na chegada no aeroporto, recebeu até uma cuia de chimarrão, um primeiro mate. O Kaique que vai assinar contrato, se aprovado nos exames médicos, contrato de 1 ano de empréstimo junto ao Tricolor com passe fixado. Forte abraço, Meneghetti. Valeu, Simon aí do Salgado Filho. Ribeiro Neto nos fale sobre Kaique. Tá bem, olha aqui, o negócio é o seguinte, até conversamos com o presidente Bolsa hoje. O Kaique, na verdade, é um jogador que vem para grupo. E acho que ficou bem claro isso. Tem quantos anos? 28 anos, 1,90 m, ambidestro. O apelido dele no Wikipédia não é muito confiável, tá? É Ibrahim Kaique. Isso é uma brincadeira, tudo bem. Eu não sei se é uma brincadeira, mas tudo bem, tá lá. Agora, o que me chamou a atenção é que ele tem 13 clubes na sua passagem. É muita coisa. E alguns assim... Onde é que ele fez mais sucesso aqui no Brasil? No Flamengo. Ele fez sucesso no Flamengo porque ele era titular, inclusive quando o Guerreiro chegou. E o Guerreiro chegou e foi para a reserva dele, porque não estava bem o Guerreiro. E, claro, naturalmente o peruano vai tomar o espaço. Ele foi vendido por 2 milhões de dólares para o futebol japonês, um investimento alto, e lá teve alguns problemas que ele até não quis comentar, foi questionado, e o Japão, ele não quis comentar, ele disse, não vou comentar meus problemas lá. Mas ele no Yokohama Marinos chegou a ser afastado. A gente não sabe exatamente o que, ele não abre, mas o pessoal lá é meio rígido, né, Meneghetti? Eles gostam de disciplina. O Kaique é originário do clube do Zico, CFZ. Então ele foi cria do clube do Zico, aí foi guindado ao Flamengo entre 2009 e 2011 e ficou 3 temporadas. Depois ele percorreu o mundo, inclusive jogou na Noruega, na Suécia e não teve parada. Foram clubes demais, assim, para um jogador que depois acabou enveredando para clubes médios brasileiros. Eu não queria que tu falasse isso, eu queria que tu falasse o seguinte, que ele não é um centroavante, ele não é um 9 aipim e não é o 9 terminal. Eu tô falando que tem um aipim e tem um terminal. Ele é atacante. Ele é centroavante. Ele é jogador de área. O Grêmio contratou ele, pode jogar pelo lado? Pode, mas assim... Ele é mais de área do que... do que os que o Grêmio tem, sim, tá bem. Não, ele é como o Henrique Almeida, entendeu? Ele é como o Henrique Almeida. Eu acho que a utilização dele também vai ser uma espécie de bobô, por exemplo. Ele nunca vai ser titular absoluto no time do Grêmio. Não imagino isso do Kaique no time do Grêmio. Não sei, começar a empilhar gol vai ser titular.
Não acredito, mas não sei se ele vai empilhar gol, Meneghetti. Eu acho que vai ser um jogador ali para algum momento de jogo, ou alguma característica de jogo, dependendo da partida em Libertadores. Nesse sentido, não sei se vem para ser titular absoluto. Não é esse o atacante que o Grêmio está buscando de fato, né, para ser um titular absoluto do time do Grêmio. Olha, não vejo assim. Eu tenho absoluta certeza que o torcedor do Grêmio deve estar assim, opa, peraí um pouquinho. O Dr. Price, antes de sair do futebol, disse claramente para todo mundo que o Grêmio tinha uma prioridade para agregar qualidade ao seu grupo, que era o fazedor de gols. Ora, o histórico recente desse jogador aí não indica que ele seja esse o atleta. Mas o presidente Romildo falou hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes e já deixou claro, não é esse o jogador que a gente está se referindo, é outro. O Grêmio quer outro jogador que seria o fazedor de gols. Uma frase interessante do presidente Romildo ainda na Rádio Bandeirantes. Ele disse assim, chega para disputar posição. Quando o Bolanhos veio, ninguém disse assim, chega para disputar posição. Todo mundo sabia que estava se contratando ali um titular. Então o Grêmio tem noção que está trazendo um jogador para compor elenco, para se precisar na hora que tem uma necessidade. Detalhe, empréstimo de graça, o Grêmio não paga nada, só o salário do jogador. Paulo Brito. Eu acho que não é o centroavante como eu gosto, é o centroavante Aipim, como tu falaste, e se não é esse centroavante de consenso, o fazedor de gols, o Grêmio não precisaria. A posição que menos o Grêmio precisa. Tem Luan, tá sobrando Bolanhos, que ninguém imaginou que pudesse ser reserva nesse time do Grêmio. Miller Bolanhos, jogador que custou caro. Tem Everton, tem Pedro Rocha, tem Fernandinho, que o Grêmio pode ficar com ele. Não, mas é completamente diferente isso aí. O Paulo Brito, o negócio é o seguinte, ó. Ele desses aí é o que mais aparece na área. Mas isso não é o centroavante. Eu vou dizer uma coisa que para mim esse jogador não pode ser titular do Grêmio. É jogador de grupo só. Porque ele não se enquadra nas características de um jeito de jogar no time do Grêmio. Não, mas peraí, Ribeiro. Quem? Ribeiro. O Kaique. Tá, Ribeiro, mas tu tem que ter. Porque esse jogador é opção. O que é opção? Opção é um jogador diferente. Então, exatamente. É isso aí, é um jogador diferente. Ó, Aí, tu tem que ter assim no grupo. Tu tem que ter isso aí no grupo. Beleza, é do grupo, então não vai jogar. E outra coisa... Não vai jogar, aí que tá. Tu tá rotulando que o futebol se joga com 11 e que não entra mais ninguém. E nós passamos a temporada inteira passada dizendo o seguinte, que o Grêmio tem bons 11 jogadores, tem um bom conjunto. Perfeito. Quando o Renato, ou já na época do Roger, tem que mexer no time, tem escassez de matéria-prima. Que bom que tá agregando um jogador que seja diferente. Se ele é bom ou não, eu não conheço. Ele não tá agregando, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, ó. O Grêmio tem que agregar o grupo. Perfeito, combinamos. É um jogador diferente das características assim. O Grêmio tem o Henrique Almeida, tá bom. Beleza, bom para grupo. Só que o Grêmio tem um trunfo em relação aos seus concorrentes em 2017. E esse trunfo não pode ser estragado. O que eu quero dizer com isso? Vou dar nome aos bois. O Kaique não vai ser titular do Grêmio porque ele não é adaptável, na minha opinião. Claro, não vou ser preconceituoso. Vai ser mais um esquema de jogo do Grêmio. Qual é o trunfo que o Grêmio tem em relação aos concorrentes? A sua maneira de jogar. Tá bom, o Palmeiras é um jogo tem. treinado, o Grêmio está treinado já. O Palmeiras também tem e está treinado. Mas o Ribeiro matou a charada. O Ribeiro matou a charada, só que ele não percebeu. O presidente Romildo não disse aqui nessa bancada que o Henrique Almeida estava dispensado? Liberado. Dispensado. Vai negociar, né? Vai ser negociado. Ele não disse aqui que o Kaique é o Henrique Almeida? Então o Grêmio está trazendo uma reposição mais barata para o Henrique Almeida, que custa 280 mil. Para defender essa tese do Ribeiro, que é uma tese óbvia, para defender essa tese... Não acho tão óbvia, Ele fez a seguinte frase hoje, o presidente Romildo Bolzano, na entrevista que a gente vai reproduzir um trecho daqui a pouco aqui no Donos da Bola, que o Ribeiro participou hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes. Presidente, o Grêmio tem um padrão de jogo, sistema de jogo. O que eu acho, o Grêmio não pode trazer um jogador para estragar isso, né? Ah, sim, concordo. Isso é óbvio, né? Então o Grêmio vai pegar, qual é o jogador que estraga isso? É o João Batista, não bota no time. Isso é óbvio que o Grêmio não vai procurar jogadores que estraguem o seu sistema de jogo. Agora, se o Grêmio tiver no mercado jogadores com mais qualidade que os 11 que estão jogando, tem que contratar. Por exemplo, o Lucas Prato, se estivesse ao alcance do Grêmio, tem que ser contratado, independente do esquema. Aí tu adapta o esquema, Mas Ribeiro. O Lucas Prato não é o Kaique. Primeiro, pela qualidade e pela característica. O Lucas Prato entraria como uma luva no time do Grêmio. Porque o Lucas Prato é um atacante. Qualquer jogador de qualidade entra no time do Grêmio, no time do Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, Ribeiro. O time do Grêmio é um time de movimentação, Meneghetti. Tá treinado, tá bem. Puxa, eu até comparei com o reloginho aquele, ó. Ó as rodinhas aqui, ó as rodinhas. Se tu botar um parafuso diferente, pode estragar o mecanismo, é isso que eu quero dizer. Não adianta. Vou dar um exemplo. Fred, baita jogador, goleador, né?
estragaria o time do Grêmio. Como assim fazer? O cara sabe fazer gol, entendeu? Ele estragaria o estilo, não jogaria e estragar a mecânica de jogo do Grêmio, que é o grande trunfo do Grêmio em relação aos seus adversários. Mas o Grêmio, para conseguir esse fazedor de gols, então, que tanto quer, vai ter que pensar fora da caixa e vai ter que fazer um investimento maior. Eu sei que o Grêmio tem uma situação financeira que ainda é difícil, mas tem que, daqui a pouco, pensar um pouco maior para a Libertadores da América. Também acho, porque o Grêmio, sim, está fazendo investimentos aí de médio porte, por uma situação financeira também, mas um jogador, pelo menos, tem que pensar um pouco mais alto. Pensar acima daquilo que vem crescendo agora. O Grêmio tem um bom time, a gente sempre falou isso, mas não tem um bom grupo. Isso. Não tem um bom grupo. A temporada é longa, a Libertadores vai até novembro agora, tem várias competições ao mesmo tempo, então um jogador de qualidade sempre é bem-vindo. E se o Kaique resolver e ficar à altura, pelo menos, de Everton, Pedro Rocha, Fernandinho, é um jogador que pode somar. Agora, não vai ser titular nunca. Eu penso que a história mostrou que o caminho do Grêmio a percorrer é esse, de pagar as contas, de se organizar, de fazer um elenco coeso, em que os jogadores se abracem, que pode perceber. O Maicon, quando o Miller Bolaños não estava jogando e o Miller Bolaños tem um salário alto, ele foi para uma entrevista dizer, olha, o jogador tem que se ajudar, tem que ficar do nosso lado. Então, o caminho é esse, de uma situação coerente. Se o presidente fez certo até agora em pagar as contas e não gastar muito, não gastar o que não tem, eu não vou apoiar que ele se endivide agora para a Libertadores. Mas a Libertadores é diferente, JB. A Libertadores é diferente, é uma competição que exige mais, tem que ter mais qualidade. Olha o Palmeiras, olha o Flamengo, como é que eles estão se reforçando. Tudo bem. Tem o Atlético Nacional, que já tem uma estrutura já formada também. O Flamengo contratou o Conca, ponto, né? Ah, é ruim o Conca? Não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que contratou um jogador. Eu não estou dizendo que não tem que contratar. Vai se atrapalhar. Só que o Grêmio... Conca e Diego, ó. Vai. Pra te ver como não adianta só contratar um jogador. Não, mas eu só penso... Vão bater cabeça lá os dois. Ó. A informação que eu recebi antes do Natal de um vice-presidente do Grêmio, se precisar de R$1 milhão hoje, antes do Natal, R$1 milhão. Tem um jogador que vai ser contratado, precisamos de R$1 milhão para adiantar para o jogador. Não tem. Então, o presidente Romildo, não sei como é que é a situação financeira hoje, agora, já a virada do ano, de repente entrou uma grana. Mas eu só quero exemplificar que não adianta o Grêmio... aí pra colocar não adianta o Grêmio se endividar, Meneghetti, e daqui a pouco inviabiliza o clube daqui a 6 meses por causa de uma Libertadores. Aí que chega com o respaldo ou a indicação do Renato? Espinosa. O Espinosa é o pai da criança. Interessante. Vamos colocar agora um trecho, então, do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, em entrevista hoje pela manhã à Rádio Bandeirantes, justificando o porquê do investimento em Kaique. Ele teve uma situação muito importante em 2015 no Flamengo. Ele disputou a posição com o Paulo Guerreiro, claro que seria uma situação difícil de superar pela qualidade do atacante, mas ele teve participações muito boas, rivalizou com esse jogador de uma maneira importante e, vamos dizer assim, se tornou um jogador muito querido da torcida, e nós apostamos que ele possa recuperar essa perspectiva que ele teve em 2015 conosco aqui no Grêmio. O senhor vê como um manifesto para a torcida, gente, esse é o tipo de jogador que nós podemos contratar, é isso? Não, nós estamos trabalhando aqui, é um jogador que vem para compor e tem perspectiva de titularidade se for bem. Mas evidentemente que estamos atrás de mais jogadores para o ataque. A gente está acompanhando uma situação do Jeromel, né? Um jogador que é muito importante ao clube. Ele tem alguma possibilidade de alguma proposta de fora? Tem reunião marcada com o empresário do jogador para tratar desse assunto? Olha, eu não conheço nenhuma proposta de fora. E ele tem um contrato em vigor conosco. Contrato recentemente renovado. Nós já tivemos uma reunião sim com o procurador do jogador e possivelmente teremos outra. Ele vai colocar alguma proposta na mesa para vocês nessa próxima reunião? É a perspectiva? Não sei, até agora não temos proposta nenhuma. Há uma tranquilidade dentro do Grêmio de que o Douglas vai renovar sem problema algum. Agora, a pergunta é, por que ainda não foi feito? E se for verdade o interesse do futebol asiático, o senhor não fica nem um pouquinho preocupado, presidente? Olha, o prazo que nós combinamos com o Douglas, o seu representante, era o prazo de ontem. E esse prazo rigorosamente foi cumprido. E grande perspectiva de rapidamente concluir o acerto. Sinceramente, não me assusta, não me preocupa, porque há
uma vontade recíproca, tanto do jogador como do Grêmio, tê-lo. Ele fica conosco, nós tê-lo. Presidente, o Grêmio chegou até agora a receber alguma proposta ou uma sondagem mais forte por esses jogadores que a gente conceitua como jogadores vendáveis, com boa possibilidade de lucros para o clube? Não, nós não temos nenhuma proposta oficial por nenhum jogador do clube. O que tem aí é um frenesi de empresários nesse momento, né, que ficam tentando fazer negócios por conta da sua própria profissão. Então o Grêmio não avalia nenhuma proposta nesse momento. Gostei do frenesi de empresários, que é o termo adequado mesmo. Os empresários dessa hora ficam, né, tudo meio tontos, até aí fazendo o papel deles. Né? Sobre o Douglas, tem um detalhe interessante. O Grêmio não tem nada de passe desse jogador, né? Não, ele pertence ao Monte Azul, que é um time de fachada, né? Um time que praticamente inexiste no interior de São Paulo, que empresta o jogador para o Grêmio. E o Ribeiro Neto faz um terrorismo aqui já há algum tempo, mas eu lembrei ontem que o Douglas... De novo, trazendo uma expressão que me machuca. Tudo bem, desculpa. É verdade. Vamos adiante. Não, ontem eu lembrei que o Douglas passou 2 dias treinando na reapresentação em 2016, ele se reapresentou no dia 5, treinou no dia 6, treinou no dia 7, e após o treinamento ele foi lá assinar o contrato. Então, o Douglas, ele é um jogador que já mostrou pelo histórico ser confiável. Diz para a direção que quer ficar, eles vão chegar a um termo. O contrato dele atual é de 150 mil mensais, podendo chegar a 400 dependendo das metas que ele alcança. O que eu sei é que ele vai ser valorizado. E não é uma informação confirmada pela direção, até porque é difícil de valores. Ele quer chegar a algo perto de 250 mil, certo, confirmado, e podendo chegar a esses 400 dependendo. Ele já ganha mais ou menos isso e quer renovar por mais 2 temporadas para encerrar a vida. Paulo Brito, Douglas. Bom, eu acho que o Douglas, eu falei ontem aqui, é o último jogador camisa 10 de verdade do futebol brasileiro. Não tem mais um camisa 10 com a qualidade do Douglas, com a capacidade de pensar, parar, colocar a bola com categoria, de calcanhar, de frente, com a direita, com a esquerda, um companheiro na cara do gol. Então, camisa 10, de verdade, como era o Alex, como eram vários outros jogadores. O Ganso nunca foi por causa da sua lentidão. Então, o Douglas, o Grêmio depende muito do Douglas por isso, para fazer o Luan correr, o Pedro Rocha correr, o Everton correr, o Bolanhos correr e fazer gols. Então, o Douglas é muito importante para o Grêmio. O Grêmio não confiava no Douglas, por isso fez esse contrato de risco, de 150 a 400, porque não acreditava mais muito no Douglas para lhe fazer uma proposta boa para esta temporada. Ele provou, agora está com moral. Então está na hora dele pedir mais. Quem pediu foi o Grêmio. O Grêmio que não confiou, por isso ofereceu de 150 a 400. Se os chineses vierem, é difícil que o Douglas resista, porque ele também está começando a entrar numa fase da sua carreira. Claro. Tem quantos anos? 31? 33. Então, 34, Pedro. Desculpa, ele fez 34, vai para 35 esse da ano. China, 35 esse ano. Ele seria o... Né, pé de meia final. O Meneghetti, que a China é a grande potência do mundo hoje, tudo é fabricado na China. A China agora resolveu jogar futebol, resolveu criar times de futebol, ninguém joga nada lá e resolveram buscar aqui e ali. Se a China quiser, tira o Neymar do Barcelona, tira quem quiser de qualquer time, se engraçou no Douglas. Se quiserem mesmo, eles vêm, pegam o Douglas como tem uma peculiaridade, como se tira um pirulito de uma criança. A informação Tomara que não. A informação que eu acho que é relevante é que houve já a primeira reunião. Houve. Então, havendo a primeira reunião ontem, isso quer dizer que foi encaminhado o assunto, pelo menos isso, né? E como nessa primeira reunião, segundo o presidente, não foi apresentada assim, tipo, um negócio assim, ó, olha, presidente, tem uma proposta lá do chinês e tal. Como não foi apresentado, eu imagino, então, que vai ser focado na valorização do Douglas, que eu acho que não vai ter esse contrato de produtividade agora. Ele vai querer certinho. O Douglas tem um detalhe. O Douglas tem um detalhe diferente dos outros, que ele está em busca de consagração. Eu já contei essa história, mas eu acho interessante. Certa vez ele sentado, conversando conosco, lá no CT do Grêmio, conversando, batendo papo com os repórteres, ele ia dar uma entrevista depois pro pessoal do Globoesporte.com e foi perguntado para ele: Douglas, tu joga pelo quê? Ele, assim, com os braços abertos na poltrona, atiradão, estilo Douglas, ele disse: consagração. Eu jogo pela minha consagração, eu preciso me consagrar. Uma frase. O único jogador que teve proposta até agora, e foram 3, da Inglaterra, de Portugal e do Japão, é o que não joga nada. China. O Anderson.
Do Internacional? É. Não. Tá aí, Foi o único jogador de futebol Os gaúcho negócios não foram fechados. que teve proposta Por que não até fechou? agora. Porque parou no Anderson. Ele recebeu do Middlesbrough da Inglaterra, do Braga de Portugal e do futebol chinês. As 3 tentativas. O Anderson tem um empresário que é o Jorge Mendes, que mora na Europa. E aqui no Brasil tem o Sérgio Leismann, que já foi o procurador dele. Mas é tudo com o Anderson. Quem negocia o Anderson nem chega na direção do Internacional. Claro, barra o contrato que ele fez é um contrato maravilhoso para ele com o Internacional, 4 anos de contrato, salário milionário, vai querer jogar na China. O único jogador que recebeu proposta concreta até agora foi o Anderson, que, segundo muitos, não joga nada. É bom o passado dele, né? Quando joga no Manchester United, nos últimos 2 anos jogou sempre muito. vão ter clubes que vão contratar ele pelo passado. Acontece isso. Vamos lá, Paulo Brito. Olha, você vai entrar 2017 sorrindo para valer. Afinal, o seu time vem bem na segunda divisão, que é o Internacional. Se você é colorado, agora é hora de sorrir. Chorar já foi em 2016, agora já passou. Vem aí 2017 com notícias boas, novas para você. E você que é torcedor do Grêmio, tem a Libertadores da América, tem várias competições importantes. Então, a Sorri Fácil vai ajudar você a sorrir. E uma boa notícia, a Sorri Fácil terá uma unidade móvel na Casa da Band, em Tramandaí, a partir da próxima sexta-feira, para que você vá fazer lá um levantamento, para você fazer um orçamento, para você mostrar onde não tem dente, para você planejar um tratamento com tranquilidade para esse ano de 2017. Na Casa da Band Sesc, em Tramandaí, terá, portanto, uma unidade móvel da Sorri Fácil, que sempre está pertinho de você. Você já imaginou? Vai para a praia? Tem Sorri Fácil lá. Aliás, vai inaugurar Sorri Fácil em janeiro, em fevereiro, mais unidades na praia também. Fique com a Sorri Fácil, porque lá sorrir é uma conquista. É, o Anderson que tá sorrindo fácil. Vem pra cá, Paulo Brito, vamos debater um pouco agora o Pedro Rocha. João Batista, tá renovando o contrato? Tá renovando o contrato. O presidente Romildo também tava acreditando que isso vai acontecer. Ele ganha 40 mil reais. E claro que o Pedro Rocha e o empresário dele, eles são espertos. O jogador tem só mais um ano de contrato, foi decisivo na final da Copa do Brasil. E o Negueba, que agora tá saindo do Grêmio, ganhava 80 mil. Eu sei que tu não gosta de falar em números, Meneghetti, mas é óbvio que o Pedro Rocha... Às vezes tem que falar, né? É óbvio que o Pedro Rocha olhava para o lado e via Negueba 80 mil, Henrique Almeida 280. Quanto é que tu acha que o empresário dele não pediu na renovação? 280. Algo parecido. Tá, mas assim, ó, tem uma questão que isso pode pressionar um pouco a direção do Grêmio, né? Como o jogador tem mais um ano, ele pode assinar esse pré-contrato, entendeu? O risco de perder o jogador, que ainda acho que tem muito que mostrar, mas se valorizou, é verdade, vai fazer daqui a pouco o Grêmio ampliar o contrato dele pagando bem mais. Aliás, o Henrique Almeida não tem 4 anos de contrato com o Grêmio? 3 anos a mais. 3 anos de contrato. Tem mais que achar 3 um anos, né? empréstimo aí. Por isso que eu digo, não é fácil. Não é fácil tu liberar ele. Esse também se vendeu muito bem, né? Eu tenho uma informação sobre esses jogadores emprestados que eu já vou falar, mas antes eu só quero confirmar uma que foi descoberta pelo Simon Bianchini até, e a gente foi atrás e confirmamos essa história. Cita o nome do Simon, senão ele fica enciumado, que ele tem um chilique lá. Não vou falar isso, Meneghetti. Um abraço ao Simon Bianchini. Meu coordenador não pode... Era uma grande fase. Não pode me ferrar na escala. Olha só, o Grêmio recebeu 4 milhões, de uma proposta de 4 milhões de euros pelo Pedro Rocha na metade do ano, do futebol italiano. Não foi um clube grande, foi um clube da Itália, mas a gente não sabe qual equipe, mas recebeu e recusou. Por óbvio, né? O cara tá aqui. Mas é um jogador que demonstra certo interesse do futebol internacional. Desses do atual elenco, eu acho que tem que dar uma olhada ainda no Jeromel, né? Já teve uma primeira... A gente ouviu o presidente Romildo Bolzano Júnior, teve uma primeira reunião com o empresário do jogador, vai ter uma outra reunião. Tá, mas aqui vai ter reunião, mas você que só não tem nada, o Jeromel tem contrato. Não digo não renovar, mas ter uma... Por conta de proposta de fora. Pô, o Jeromel ele já foi para a seleção brasileira, a gente sabe que isso abre os olhos do mercado europeu, é um jogador de destaque, todos os jogadores que atuaram ao lado do Jeromel evoluíram, né, ao lado dele na zaga do Grêmio, então acho que tem que tomar um cuidado aí, né? Qual cuidado? De permanecer com ele, mas ele tem contrato até 2019. Mas ele veio uma proposta forte de fora, e aí... Muito obrigado aí, ele tem contrato de fora. Essas propostas para jogadores de 30 anos são só bons para o jogador, não é bom para o clube. Eu telefonei, mas oferece uma miséria para o clube. Se tu perde o Jeromel para reposição. Mas por que vai perder se ele tem contrato? Faltam 2 anos e o Jeromel é um negociante, hein? É um negociante. O Jeromel tem 3, 4 empresas em Porto Alegre que ele administra. O irmão dele é diretor executivo de um dos maiores clubes dos Estados Unidos.
irmão do Jeromel. Strikers, o Ricardo. Exatamente. Então, o Jeromel é negociante, é muito negociante. Mas, como faltam tantos anos ainda de contrato com o Grêmio, eu telefonei. Não há motivo para a chance de ele ficar é muito grande. Mas ele tá, como ficar? Ele tá no Grêmio. Não, mas Ribeiro, se aparecer alguma proposta Mas se forte, aparecer, pode ser vendido. Não, tem como. Acho que não. Eu telefonei pro Michael Portela, que é o empresário do Pedro Jeromel. Obrigado, Michael, me atendeu. No meio da festa do Réveillon ali, ele me atendeu. Foi ainda no Réveillon. E ainda pedi desculpa, foi educado, né? Disse, poxa, desculpa, mas é meu trabalho. Ele disse, não, tranquilo. Eu falei, tem proposta do Jeromel? Já tivemos uma reunião, eu tenho proposta, eu tenho coisas concretas reais. Eu falei, tá, quando fala reais, papel timbrado. Papel timbrado é utopia. É por isso que o presidente Romildo, ele tá saindo pela tangente. Ele tá dizendo, não tem o oficial. Ninguém tem oficial, só que ele chegou para ali, o presidente disse, presidente, eu tenho esse clube querendo pagar tanto, eu tenho esse clube querendo pagar tanto, eu tenho esse clube querendo pagar tanto. Para clube ou mais pro Jeromel? Não. Pro Grêmio. O Grêmio vai ter que ser ressarcido. E a proposta do Jeromel é diferente. O Grêmio mal fica sabendo. Aqui, o Jeromel aí o que acontece? 30. Tá. Aí o que acontece, o Meneghetti? Quando o Grêmio aceitar uma dessas propostas, ele liga pro clube lá e diz, formaliza a proposta e vem. O Juliano, o Grêmio ficou blefando o resto da vida. Lembra? 2 semanas e a gente dizendo, tem proposta. E o Romildo não tem nada oficial. Aí em 24 horas vendeu o cara. Claro, o Grêmio tá negociando, o papel é uma formalidade. O Jeromel tem situações reais para sair, o seu empresário confirma, o Romildo diz que terá outra reunião. Vai sair? Acho que não. Mas acho que o Jeromel vai levar um justo aumento salarial. Ponto. Tá, mas assim, O feito de Paulo Brito nesta terça-feira. Bom, não vou citar de novo o presidente do Grêmio, que eu já fiz aqui semana passada, ele estava presente, mas a direção do Grêmio, para que tenha condições, agilidade e para manter o Douglas, que é jogador importante e que desta vez não cometa o erro do ano passado. Valorize o Douglas. Contrato de risco com um jogador dessa qualidade, como fizeram ano passado, eu diria até que foi uma falta de respeito. De 150 a 400, porque o Grêmio, se jogar bem, não engordar, não sei o que, ganha mais. Foi isso que o Grêmio pensou, só posso acreditar nisso. E que agora fiquei preocupado. A torcida do Grêmio ficaria apavorada se o Jeromel chegasse a sair. Que tenham também esse cuidado, né? Que Jeromel é o xerifão e começa tudo pelo Jeromel. Eu tenho dito isso, Jeromel, Wallace e Luan é a espinha dorsal do Grêmio e é muito importante. Bom, antenados da Rádio Bandeirantes, vamos no intervalo, já voltamos com os donos aqui na Band. O novo presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, toma posse hoje e junto com ele, obviamente, um novo conselho de gestão, né, Matheus? Às 7 horas tem a posse do conselho de gestão, que é formado pelos 2 vice-presidentes, né, tanto o João Patrício Hermann quanto o Alexandre Chaves Barcelos, mais outros 2 nomes que foram indicados, que são o Humberto Busnello e também o José de Medeiros Pacheco. Então, é uma configuração nova também que a gente vai acompanhar a partir dessa temporada, que é esse conselho de gestão. Muito se falou, né, Meneghetti, que anteriormente, na história do Inter, era muito centralizado as decisões pelo presidente. E até foi uma crítica forte em cima do presidente Vitório Pífero nesse último biênio. Agora não, as decisões vão ser feitas todas pelo conselho de gestão, liderado, claro, pelo Marcelo Medeiros, mas com os outros nomes também opinando e votando para as decisões. Seria aos moldes do conselho de administração do Grêmio? Parecido, né? Não. Tem... Igual. Igual? Qual com outro nome? Que tem a decisão, não precisa ser unânime, né? Mas por maioria, né, daquilo que for debatido na mesa, aí a maioria vota para uma decisão dentro do Vitório Pífero tem mais 5 horas e 55 minutos de gestão. Às 7 horas tem o conselho de gestão. Dá para fazer muita coisa, dá para estragar mais ainda, hein? E às 7h30. Eles conseguem. Olha, se eles tiverem, acho que eles não estão mais no clube. Mas se tiverem lá Pedro Afatato, Luiz Henrique Nunes, Vitório Pífero, Chama Limeira, Pellegrini, eles conseguem fazer mais algumas barbeiragens. Essa gestão... Nada é tão ruim que não possa ser piorado. Essa gestão que assume hoje, né, Meneghetti, às 7h30 no centro de eventos, né, vai acontecer essa cerimônia. Uma das questões já de início é pagar os direitos de imagem dos jogadores que estão atrasados no mês de novembro e também dezembro. Aí se calcula um valor de 5,5 milhões de reais aproximado em relação a essa dívida que tem para os jogadores que deve ser quitada aí já nesse início de gestão. Agora vai depender muito porque isso aí, esse conselho de gestão... Vai depender muito do... Depende muito do presidente. Tá. Por quê? Te interrompeu aí, eu não consigo entender. Eu me interrompi a mim mesmo. Acontece às vezes. Eu me debato às vezes comigo mesmo. Porque é o seguinte, ainda é presidencialista o regime. Então, é muito bonito botar o conselho de gestão, o conselho de administração que o Grêmio tem. Mas a palavra final
é do presidente. Se o presidente for centralizador, não importa ter conselho de gestão, conselho de administração, entendeu? Vai ser decidido por quem manda. Tudo bem, só que essa nova composição, e é interessante o torcedor saber disso, que com o presidente mais os seus vices, vai ser possível agora ter noção do que cada pessoa pensa lá dentro. Porque assim, a gente vai saber, bom, vai ser votação, muitas coisas serão por votação e nós teremos a possibilidade do acesso e até descobrir a informação. Vamos supor, se fosse o Meneghetti, o presidente e nós 3 vices. O Meneghetti votou por sim, nós votamos por não, ele votou por sim, outro por não, e nós vamos saber quem era a favor. E isso vale, por exemplo, para decisões grandes do clube. Isso vai ser contratações. Vai ser dado publicidade? O Inter quer atas degravadas. Uma ideia até do Luciano Davi. Atas degravadas para que todo mundo saiba o que está acontecendo. No clube? Não, tá no Estatuto do Clube. Está no Estatuto do Clube, foi votado. Para que cada pessoa saiba o que vai acontecer. Aí, tipo, o voto do nome do treinador. Tá, vamos para a prática. O nome do treinador, quem é que definiu? Roberto Melo ou Marcelo Medeiros. Mas aí é uma outra situação, Meneghetti. Mas tem várias situações, como, por exemplo, pegaram um empréstimo bancário de 60 milhões. Adiantaram uma cota de televisão de 50. Tudo isso aí eles fizeram. Tudo isso aí, empréstimo, bem. Adiantar, 47, pegar, tudo que pôde entrar de dinheiro entrou. 47. Onde é que foi parar? Ninguém sabe. É que me parece, Meneghetti, que assim, a responsabilidade, como era só do presidente, caía tudo no presidente anteriormente, agora são 5 cabeças pensando. Não. Podem ser 5 pensamentos diferentes daquilo. Mas já era. Mas aí que tá, já tinha lá, os incompetentes estavam todos lá. Fatato, Limeira, antes o Pellegrini, a Luiz Henrique Nunes, estavam todos lá. Gente... A turba estava lá, toda montada também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Ainda será a responsabilidade final do presidente. Não adianta, vai ter tudo dividido. Uma óbvio que vai ser tudo dividido. Se o Inter não subir para a Série A, o culpado vai ser o presidente. Tudo bem, Ribeiro. É isso aí. O resto é tudo coadjuvante. Mas não é, vamos para a realidade é essa. Tá, mas em qualquer empresa se divide função. Em qualquer empresa existem vários gestores, às vezes mais gestores do que funcionários, mas tudo bem. Por que no Inter e no Grêmio não pode ser assim? Por que não pode se ter uma situação onde... E eu vou citar o exemplo do Grêmio. Não, é que não era assim antes. Antes era tudo uma pessoa. Eu vou citar um exemplo. O presidente Romildo é um cara que constantemente ele é convencido, como foi convencido do Renato Portaluppi. E foi convencido e aceitou, e deu certo. Acredito que um exemplo que essa decisão é mais ampla é o Santos. O Santos é o conselho deliberativo do clube que faz as decisões maiores até de contratação de jogadores. Você abre uma votação para o conselho deliberativo do Santos, aí eles decidem no grupo se vai... Mas se for o conselho deliberativo do Inter, eu tenho medo, né? Não, o Meneghetti é mais experiente que eu, ele vai lembrar que existia um clube onde o presidente do conselho deliberativo ele mandava sozinho. Não era o conselho, era ele o presidente, que era no Goiás. Lembra? O Inter tentou contratar o Túlio, o presidente do conselho deliberativo. Não, ele que disse que não. Então, isso aí é muito relativo também. O Muriel volta ao Internacional ou não, JB? Aí é questão, Meneghetti. O Muriel ainda pertence ao Internacional, estava emprestado ao Bahia e agora ele tem contrato até a metade do ano. Na teoria, é jogador do Inter, tá? Até junho de 2017. O Bahia se reapresentou ontem, ele não chegou a um acordo com o time baiano, porque quem pagava o salário dele aqui era o Inter, então ele ganha bem, ele ganha em torno de 140 mil reais. Opa. O Bahia não estava disposto a fazer essa negociação, como ele não chegou a um termo, não se reapresentou. Só que a informação que eu tenho de dentro do Inter é o seguinte, ninguém quer barrar o crescimento do Kehler, o Lomba já é o segundo goleiro atrás do Danilo, óbvio, titular incontestável, então o Muriel não tem espaço. Ou ele vai ser o terceiro, o quarto goleiro, e até mesmo pode treinar em separado. O Muriel vai ter que dar uma continuidade à carreira. Mas ele não tem contrato? Até metade do ano. Só até metade do ano? Isso. Pô, aí é complicado, mas ele tem pelo menos metade do ano garantido. Não, ele deve jogar talvez o Gauchão em alguma equipe aqui, talvez o Juventude, jogou no Caxias uma vez. Não, mas jogou no Caxias, o salário era 10 mil reais, né, Meneghetti? Mas o Inter vai continuar pagando salário, né? Vai. Bom, mas tem contrato, tem que pagar. Não, mas... Vai pagar de qualquer jeito. Vai pagar de qualquer jeito. Ele estando na praia ou estando jogando. O Muriel virou ídolo no Bahia. Ele foi muito bem. Até teve uma outra falha que eu discuto, tá?
Mas assim, ele virou ídolo no Bahia, a torcida adora ele lá, o Então técnico foi o acordo gosta. que não chegou? Pô, mas é que o salário é alto, né? Bom, então não é ídolo, né? Quando ele foi, o que eu sei, quando ele foi, O cara pode ser ídolo e pode não acertar o salário. quando ele Mas foi, o Inter que paga ou o Bahia que paga? agora Deve ser foi o meia Inter. meia, Não, deve ser meia. agora Mas foi o agora Inter. muda, o Inter não deve pagar mais 6 meses. Não, né? o Inter Não, o o Inter Bahia tem que quiser pagar, pagar. o Inter tem contrato. Vocês não Não, mas entenderam. mas o Inter ele, tem mas que o Inter pagar não igual. vai entregar de mão beijada Então de vai novo ficar pro aqui no Bahia. Beira-Rio. Pronto, é isso Tá aí. bom, pode ser. Mas vai ter que pagar igual. Não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, a Quando, mesma na coisa, época da dinheiro. negociação do Lomba, o Muriel chegou a pedir 180. Ele disse, pô, vou jogar Série B e tal, pediu 180 pra ir. Daqui a pouco o cara tá pedindo 180. O problema é que o futebol brasileiro é paternalista e na hora do contrato ele só vale a favor do jogador. Por exemplo, aí chega lá o volante, o Guinha Azul pede para ir embora, os dirigentes liberam. Chega o Dátilo, quer ir embora, liberam. Se chegar o Jeromel, a proposta e tal, o milionário quer ir embora, o caso do Douglas é diferente. O Douglas está encerrando o contrato dele. O passe não pertence ao Grêmio. Agora, os jogadores que não assinam um contrato é só para proteger o jogador. Ele não passa por redução de salário, eu não sei quando ele vai renovar o contrato, fica ali, como o Ribeiro está falando. O Muriel ficando aqui ou ficando na praia, vai receber o seu salário. Agora, se o Muriel tivesse no auge, chegasse uma proposta para ele, para jogar na Roma, ele não é o caso do Alisson, estava encerrando o contrato. Eu vou embora, me libero, eu tenho mais 3 anos, mas eu quero ir embora, Mas é e os isso dirigentes mesmo. liberam. E aí, Não, foi a relação vendido- não é profissional. Não é, Alisson não foi é, vendido ela é por um pior. caminhão de dinheiro. Ela é pior, porque ela é assim, e me permito, embora seja a cultura do futebol, que eu condeno, ainda mais nos tempos de hoje, né? Então, assim, eu penso assim, quer dizer, o cara faz um contrato que, vamos combinar, né, do jogador de clube grande, e claro que eu separo jogador de clube grande, não é a maioria dos jogadores desse país, mas os jogadores de Série A, de clube grande, né, não de Série A só, senão os caras vão ficar, não, mas clube grande, eles recebem um salário fora do normal. E aí, esse salário é para perder. Esse salário é para perder. Porque para ganhar, eles têm que ter bichinho. Quer dizer, isso aí é assim, para o cara que pensa com racionalidade, ninguém entende. Como é que o cara recebe É que tem bem... que ter um incentivo para uma final, por exemplo, né? Incentivo para final, tem incentivo por jogo, eles ganham bicho por jogo. Na Mas conquista do Gauchão foi... isso aumenta, né? O chão foi? O Gauchão foi 60 mil bicho para os jogadores que mais jogaram e 20 mil o bicho para os jogadores que jogaram menos. E no Campeonato Brasileiro o Inter estava pagando por vitória fora de casa 9 mil reais. Gastou pouco. Gastou pouco. Tudo bem, mas Gastou pagou. pouco, gastou pouco. Mas é uma vergonha isso. É uma outra realidade. Não. né? É Com um outro todo- mundo a gente falar isso aí, É né? que tá. O cara tá lá, né, com a sua marmitinha, né? Pô, tá vendo os donos da bola lá, tá no seu intervalo, na obra lá. Como é que é? Quer? Pra ganhar mais 9? Ah, o cara não ia ficar assim, eu sou otário, né? E eu aqui sofrendo pelo time do meu coração. Meneghetti. Tá louco? Os caras saíam... Gente, isso sim é além do paternalismo, isso é uma irresponsabilidade desses dirigentes que comandam o futebol. Esse não é o número mais absurdo. O mais absurdo para mim foi a vitória contra o América Mineiro aqui no Beira-Rio, que os jogadores ganharam 5 mil pela vitória. Cada jogador que atuou. E aí, por América perder, Mineiro... ela tinha que devolver os 5 mil e pagar mais 5 pro clube. Aí é que tá. Aqui, Vocês ganham acaba- pra perder. Acabo de receber, ó. Para não cair, o bicho era 70 mil para cada jogador. 170 mil para cada jogador. 170 mil. Faz as contas, tinha 36. Nem todo mundo ia ganhar. A maioria. 170 Vamos falar um pouquinho de Copa São Paulo de futebol de juniores, embora a competição tenha perdido um pouco de prestígio nos últimos 10 anos, talvez, em função do inchaço que ela ganhou, né? Muito clube lá montado por empresários só para participar, para colocar jogador na vitrine, mas sempre é um torneio que tem a sua representatividade. O Grêmio estreia hoje, né, contra o Brasil. Vamos colocar o grupo do Grêmio aí, Paulinho. É o primeiro que nós temos na tela aí. A sede em Votuporanga, Auto Esporte Brasília, que é o adversário do Grêmio hoje às 4 da tarde, o Grêmio e o Votuporanguense. É um monte de time desconhecido, né? Um monte de time. Não era assim Mas a antigamente, gente né? vê histórias também, né, Meneghetti? O pessoal vem de ônibus lá do Nordeste, Norte do país, demoram 70, 80, 90 horas até de ônibus até chegar, e daí no outro dia a gente tem que jogar. O Internacional enfrenta amanhã o Aimoré. Vamos colocar o grupo 20 aí, que é o grupo do Inter, que está em São José dos Campos. Tem Aimoré, Internacional, Mogi Mirim de São Paulo e São José também de São Paulo. O Inter pega o Aimoré amanhã, um clássico local pela Copa de São A Paulo. última história que a gente tem, Meneghetti, a gente pode colocar é o Valdívia no Inter. O Valdívia observou esse jogador numa Copa São Paulo de futebol júnior. O Valdívia o que o Valdívia fez?
que jogou a Copa São Paulo. Não, o Inter, então observou o jogador. Tá. E aí acabou Jogava no trazendo pro Rondonópolis, o Paulinho Internacional. também tá me falando Isso. aqui. Boa. E tem ainda o grupo do Juventude, grupo 29, sede em Itararé. Estanciano de Sergipe, Guaratinguetá de São Paulo, Juventude do Rio Grande do Sul e o Londrina. O Juventude estreia amanhã contra o Londrina às 4 da tarde. Alguém de vocês cobriu essa competição? Eu já cobri. Eu fiz a final Inter e Ponte Preta. Não, mas eu no cobri ela Morumbi. toda, assim. Eu cobri a competição. Não, Ah, fui lá, não, fui lá fazer um jogo aqui em Guarulhos, né? Fui do Guarulhos, Eu cobri a competição. Como é que é o nome do centroavante, aquele que ia embora, que iria embora depois? Manuel? Manuel. É o time do Fábio Pinto, do Lúcio? Clayton jogava nesse Lúcio, time. Clayton. João Gabriel era goleiro ou não? João Gabriel era goleiro. Time Mas de ontem eu Decisão tava dos dando uma pênaltis. olhada no... Quero ter Guto? Guto Ferreira. Eu dei uma olhada no jogo do Palmeiras ontem, daí é diferente dessa disparidade, né, dos clubes principais que tem no futebol, quanto a esses que são de outro estado, que não tem tanta expressão. O Palmeiras estava perdendo por 2-1 em determinado momento, só que a questão física dos jogadores é muito maior. Então o Palmeiras passou o carro no segundo tempo, acabou virando o jogo. No ano que eu cobri, o goleiro do time do Grêmio Juniores era Danley. Opa, e aí o Grêmio 90? foi eliminado pelo Vasco, tomou 3-0. O centroavante do Vasco era o Jardel. Faz pouquinho, hein, Meneghete? Isso aí é 89, 90? O que é isso? Não, foi um pouquinho depois, 93, 92, 93. 92, Destaques, então, tá? porque 93 ali já estava jogando, né? Começando a surgir. 94 ainda era o Emerson, campeão da Copa Brasil, né? Destaques, tá, Meneghete? verdade. Destaques, tá? No Internacional, o Mila, que já jogou, já treinou com o time principal, é um atacante Chegou a aqui se de relacionar com a Gravataí. partida contra o São Paulo. Lima, né? Mila. Mila da música? Ô, Mila, isso aí. E o Não é da Valdemir. música, é outro Mila. E o Valdemir, que é um atacante também que o Argel era apaixonado pelo Valdemir e treina bem, ele é muito veloz, mas eu acho ele muito fraquinho, pequenininho. No Grêmio, esse é paixão minha, tá? Jean-Pierre. Segundo volante espetacular, cabeça erguida, é do filho do Carpegiani, o empresário dele, e é um menino, pra mim, era Jean-Pierre Lincoln. Eles até estão, pelo que eu vi, adiantando um pouco mais, ele era segundo volante. Esse menino, pra mim, ele é melhor que o Lincoln, ele vai jogar mais que o Lincoln do que eu vi na base, acompanho ele já há um bom tempo, destruiu há pouco tempo aqui jogando um treino contra o profissional. Para mim, eu apostaria as minhas fichas, se eu tivesse uma graninha, eu apostava no GPR. Eu lamento que essa competição tenha perdido, na verdade, a sua essência, né? Perdeu sua essência, virou um torneio para mostrar jogador, né? Lamento porque era uma competição interessante e que os enfrentamentos até tinha um ou outro time menor, assim, mas nasceu 40 equipes, tinha 4 ou 5 desconhecidos. O resto eram esses times que a gente conhece tradicionalmente. Claro. Times de Série A e de Série B jogando. Na verdade é o seguinte, hoje a competição ela é dos 18 aos 20 anos. Tá? Ela é uma competição sub-20. Antigamente, os jogadores que nós vimos logo na sequência no grupo titular, Falcão foi revelado na Copinha, Casagrande, só para falar nesses, né? Mas era o quê? Era o estágio inicial daquele que viria a ser um jogador profissional. Hoje, se o cara é bom, Meneghete, ele não está disputando a Copinha. Se o cara tem de 18 a 20 anos, ele já está no grupo principal do seu clube. Claro, salvo raras exceções. Ele pode estar disputando a Copinha quando ele tem 16, 17 anos, já na categoria de cima. Não me lembro, por exemplo, eu não me lembro de ver o Ronaldinho Gaúcho jogar a Copa São Paulo. Também não me lembro. E aumentou nos últimos anos também o número de competições de base, né? A gente vê Copa do Brasil, sub-15, 17, sub-20, a gente vê, tem o Campeonato Brasileiro também no final do ano, que é tradição, já aqui no Rio Grande do Sul também, o São Paulo venceu a última agora, né? Aumentou esse leque de competições das categorias de base também. Antigamente a Copa São Paulo era o Campeonato Brasileiro da categoria de base. Tá? Hoje não, hoje está dividido, espalhado. Exato, né? Era a principal competição da base. Agora já tem todo ano várias competições das categorias de base. Tanto é que a origem dela era disputada em São Paulo, né? E afinal, no dia do aniversário de São Paulo, se não me engano, é 25, no 25 de janeiro e tal. Se jogava na Rua Javari, jogava no Canindé. Bariri no Rio. Não. Barueri? Depois foi começar se espraiando pelo estado de São Paulo. Diga lá, JB. Não, eu tenho uma informação porque eu conversei com o Fred Moraes, que nas horas vagas é uma expressão. Né? Ele é empresário do Wallace Oliveira, jogador lateral direito do Grêmio. Ele está contestando a entrevista que deu o presidente Romildo Bolzan, diz que sabe por essa entrevista do presidente, que o Wallace Oliveira está sendo liberado. Ele disse, olha, é um jogador que pertence ao Chelsea, está no meio de temporada, o Chelsea já mandou avisar que não vai ficar com o jogador, que não tem agora a capacidade do retorno, o projeto era de 18 meses e o Grêmio
pegou o jogador, vai ter que ficar com ele. Ele até lembrou, olha, ele teve primeiro uma lesão nas costas, ficou 60 dias, quando voltou levou uma pancada de um júnior num treinamento. Ficou fora, perdeu espaço para Edilson. E ele até lembrou que trabalhava... Perdeu espaço. Cara, assim, eu quero... Que vai o procurador? Fred Moraes. Fred, cara, porra, eu tô precisando de uma força, cara. Porque tu é um baita do procurador. Eu tô vendo que tu defende o teu produto, ó, com unhas e dentes. Perdeu isso. Ó, a explicação que ele deu pro fracasso do Wallace Oliveira, pô, esse é um gênio, esse cara. Mas não, só de ter colocado o jogador no Chelsea, porque isso aí é troféu, cara. Isso aí é brincadeira. Então, o que ele tá dizendo? Olha, o Grêmio tem, o projeto era de 18 meses, o Grêmio que tem que cumprir a sua parte. Ele não foi ofensivo, até para fazer justiça aqui ao Fred, Moraes, empresário do Wallace. Ele disse, cara, ele não foi ofensivo em momento nenhum, mas o projeto é esse, a gente é um amadurecimento do jogador. Chegou a lembrar que o Rafael Carioca, ele disse, olha, o Rafael Carioca, eu levei pro Vasco, nos primeiros 7 meses o Rodrigo Caetano me ligava ensandecido, dizendo, pô, o cara não tá jogando nada. Ele disse, espera, ele acabou de voltar da Rússia, tá em processo ainda de adaptação, olha o que é o Rafael Carioca. Bom, depois ele acha que o Wallace Oliveira vai dar 22 Depois que o Galhardo virou o lateral direito do Campeonato Brasileiro, eu não duvido de mais nada. Mas o Wallace recebeu chance, né? A gente viu já o Wallace em N oportunidades e não deu resposta. Até por conta disso, o Grêmio está procurando outros laterais, está procurando mais um lateral direito para ser uma reposição do Edilson. Tem mais 6 meses de contrato. Só que a única contestação do empresário é essa, dizendo, olha, o Chelsea não quer receber o jogador porque está no meio de temporada lá, não tem o que fazer, e o Chelsea tem, vocês vão lembrar na contratação dele, o Chelsea não empresta para qualquer clube. Eles fazem uma análise de mercado se vai ser importante ou não. Então não adianta o Grêmio chegar, tem a portuguesa de esportes aqui vai ficar com o jogador. Jogar o gauchão que nem diz o Ribeiro. É forte. É forte essa. O Chelsea não empresta para qualquer clube. Como é que era o nome do time que ele estava antes? Capri. O Capri é um time muito importante porque fica na ilha de Capri, que é famosa, cidade famosa. Então, o Chelsea escolheu porque Capri é muito importante. Capri, tem Ana Capri. Não. Isso aí é. E o outro time que ele estava antes do Capri... A Inter de Milão. Não era a Inter de Milão. Ele jogou na Inter de Milão. Não, na Holanda. Teve um outro time na Holanda. No Herving. Cara, e Herving, sabia, é uma cidade muito importante da Holanda que o Chelsea escolheu a dedo, assim, ó, porque é importantíssimo colocar esse jogador. Não me vem com essa churumela, velho. O meu Para aí um pouquinho. É forte, João. Parabéns pelo teu. Tu é amigo desse Fred, o quê? Não, Fred Moraes. Tu é amigão dele, parceiro. Aqui, ó, o meu vou citar aqui, tu conhece ele, o Jordan e a Denise, meus professores de inglês, eles sempre, quando eu brinco com eles dizem o seguinte, eu só sou o mensageiro, eu não tenho culpa do que está acontecendo. Cara, eu sou o mensageiro, eu estou passando a informação que o empresário passou. Que tu faz para cobrir a pré-temporada do Inter em Viamão, é isso? Não. Abraço ao Jordan, grande professor de inglês. Não, agora olha aqui, eu fiz porque, tipo, como é que eu vou dizer? Uma coisa é tu falar inglês no Brasil, outra coisa é tu ir fazer uma jornada de trabalho fora, e aí lá tu passa trabalho, então o cara tem que se... Agora, tu ligou pro empresário de Jeromel no Réveillon, né? Sim. Tu não gastou o teu precioso Réveillon entre um brinde e outro para ligar pro empresário do Wallace Oliveira, né? Tu não fez isso. Não, eu fiz isso ontem. Não. Aí seria de... Aí eu tô achando que tá doente. Tô achando que o problema é outro. Não foi no Réveillon, foi no Natal. Mas agora, pelo menos, eu já sei que o Chelsea não empresta o seu jogador para qualquer clube. Não aceita no meio de temporada. Eu queria saber se o Lucas Prato fosse... Não, no meio de temporada a gente não aceita. Nós temos um planejamento aqui, a gente não mexe. É forte. Vamos fazer um intervalo, já voltamos com mais Donos da Bola. Vamos colocar um pouco de interatividade aqui no nosso programa. João Batista está na marca do pênalti. A pergunta é do Fabiano Slavieiro, de Farroupilha. Fabiano Slavieiro, obrigado pela tua participação conosco. Te pergunto, Fabiano, João Batista, se tivesse que negociar um zagueiro do Inter, quem você venderia? Paulão ou Hernando? Hernando. Por quê? Que bruxaria, hein? Porque barbaridade. Isso, cara, eu te admiro, porque bruxo é bruxo, cara. Cara, bruxo é bruxo. Acho que o Paulão é o injustiçado. Acho que o Paulão teve ótimos momentos no time do Inter. Garrincha. Só que nenhum jogador desprotegido vai dar a resposta. Eu penso que o Paulão na direita vai render muito se ele tiver um zagueiro canhoto jogando ali, que é o setor. Acho que nada contra o Hernando, ótima pessoa, mas eu, entre Paulão e Hernando, ficaria com o Paulão. Aliás, vamos falar de interatividade, daqui a pouco a gente fala aí sobre o reforço do Inter, se há alguma especulação nova ou não. Vamos ver. Tem do Fluminense querendo jogador do Inter. O Vladimir Gonzaga, pelo amor de Deus, senhores, vocês já venderam Douglas, Jeromel, Pedro Rocha, Luan e Wallace, parafraseando o JB, terroristas. Agora todo mundo é terrorista. Meu nome dele? O Vladimir Gonzaga. Vladimir tem toda a razão. Uma barbaridade que esse programa fez hoje com o Grêmio. Desmanchou o time do Grêmio. O time foi campeão da Copa do Brasil
Como é que não vão ter clubes que vão interessar em alguns jogadores? Os segundo presidente De um não tem elenco ninguém. bem montado, de Segundo uma presidente, formação que está bem feita. Quem é que vai querer time que caiu para a segunda divisão? Jogador de time que caiu para a Acabou de segunda dizer que divisão. o Fluminense quer, eu não sei nem quem é, mas leva. Quer um. Sei nem quem é. Não, tu sabe, tu Não tá sei. de maldade. Não sendo goleiro, pode levar o resto. Diego Miller, quero que alguém na minha vida que me proteja igual o Paulo Brito e o JB defendem o Anderson. Só falta criar um fã-clube para ele. Não entendi o que o Ribeiro disse do Conca e o Diego, de bater cabeça. Ronaldinho e Thiago Neves jogaram juntos, menos Ribeiro. Eu só acho que os jogadores vão se bater a cabeça porque eles vão se sobrepor. A Esther está dizendo que é ridículo o Ribeiro. Ele já rotulou o Kaique e que é tipo o Henrique Almeida. Definitivamente não tem como te assistir, é um estresse. Tá bem. Tem toda Mas razão. eu te agradeço igual pela audiência. Me suporta. Quem é o jogador que o Fluminense está tentando levar do Inter? Olha, a especulação desta manhã é que o Anderson, o Fluminense queria contratar o Anderson por empréstimo, não pagando todo o salário, evidentemente, mas contratando por uma temporada, pagando parte do salário. A direção do Fluminense está negando e o Jorge Macedo, em contato com o Matheus Trindade, diz que desconhece o assunto, disse, olha, pra gente não chegou nada oficial, mas é uma especulação que está no mercado. Especulação. É bom esse Abel Braga, hein? O Abel gosta de ajudar o Inter, hein? Pode ajudar o Inter, hein? Pode ajudar o Inter, hein? O Inter tem que fazer uma mudança de fotografia drástica. Mas é difícil fazer, Meneghete. Drástica, É tem que difícil, fazer. porque como é que tu vai... a gente fala assim, às vezes o termo é um pouco pejorativo, né? Então usa-se o liberar o jogador, tá? Só que você não consegue liberar o jogador. Vamos te falar, o clube vai ter que pagar. Muitas vezes a possibilidade de você colocar o jogador numa outra vitrine, mesmo pagando salário, bom, é uma estratégia pelo menos para aliviar o ambiente. Né? Agora, em termos financeiros, que é o que hoje está custando para os clubes, você não consegue. O Paulão, quem é que vai querer o Paulão? Não, mas o Paulo tem mercado, ele está enganado. Tem? Está enganado, tem mercado. Tem mercado, é? Tem mercado. O Inter vai contratar mais zagueiros, tá? Porque o Roberto Estou vendo? Melo... Grandes Oi? zagueiros. Não, o Neres é uma 1,90 m. possibilidade. O Roberto Melo hoje deu uma entrevista em rede nacional e disse o seguinte, que o Inter tem uma carência numérica de zagueiros. Se tu for olhar o elenco hoje, tem Paulão, Hernando e Eduardo. E o Alan Costa está O Alan saindo. Costa saiu para o Vitória. E aí vem o Neres, porque o Leandro Almeida foi devolvido pro Palmeiras. Então o Inter vai contratar zagueiros. Só sobre o Anderson, tu imagina, né? Se o Fluminense aceita pagar metade do salário, vamos dizer, nesse empréstimo, o Inter ainda vai ter que desembolsar R$250 mil mês para um jogador que não vai estar no clube. Vê que negócio que fez a gestão É um pífia do fenômeno. Internacional. Que negócio. É um 3 fenômeno. milhões por ano se emprestar o jogador pela metade do salário. 3 milhões por ano de prejuízo. E no ano que vem, mais 3. Eu já não sei, emprestar por Meneghete, 2 eu já anos. não sei se não seria melhor, então, permanecer com o Anderson aqui. Tu vai gastar um valor enorme, Não tá mas pelo fazendo menos daqui a nada, pouco... Matheus. Mas é um prejuízo. Tenta ver como é que o jogador vai sair na temporada. Interessante, eu não estou justificando nada, mas é um prejuízo dividido entre os clubes, né? Porque o Cícero foi emprestado para o São Paulo até o final do contrato, então depois vai ficar no São Paulo, mas o Fluminense paga 30% do salário dele. É 400 mil, eu sou péssimo em matemática. 30% de 400 mil... É caro. 120. 120, é esse o valor. Só sobre o zagueiro do Internacional, um estudo feito pelo Matheus Trindade, eu sei que o Ribeiro não gosta, mas... Footstats. O Footstats. O zagueiro do Inter, entre outras coisas, os números dele são muito semelhantes ao do Paulão. E aí, Meneghete, ele jogou 21 jogos e o Paulão 31 jogos no Campeonato Brasileiro. Por isso a diferença. Mas ele fez 29 lançamentos no Brasileirão e o Paulão fez 50 lançamentos. Aí o Paulão é Que imbatível. perigo. Ou seja, o Inter vai Mas a ter... gente entrevistou o Milton Mendes, o José Aldo Pinheiro entrevistou ele no Sport em Debate ontem na Rádio Bandeirantes. Diz que o Neres é um atleta que sai jogando. E que tem velocidade, mesmo com 1,90 m de altura, tem velocidade. Vai no bloco alto quando precisa também, no bloco alto. Opa, tinha tempo que eu não ouvi isso. O Milton Mendes falou isso aí pro Zé Aldo ontem na entrevista à Rádio Bandeirantes. o Ribeiro- Mesmo com 1,90 m é um jogador de velocidade e que sai jogando com a bola. Eu nunca vi treinador falar mal de jogador que foi dele. Eu nunca vi. Não, nem jogador. Nem jogador. Tem que ser no off, tem que ser no off. Aí tu consegue. Mas o detalhe disso tudo é que tu tem que pegar o aproveitamento também, tá? O aproveitamento do Neres, embora são menos lançamentos, 41%.
e o do Paulão 35%. Esse é um dado interessante, né? Porque a torcida do Inter enlouquecia. Não, a torcida do Inter enlouquecia com o Paulão com os lançamentos dele. E aqui a gente está vendo que de fato não são produtivos. 35% é pouco, né, Meneghetti? Cada 3 lançamentos praticamente para acertar um. É um balão. Praticamente isso. Sabe a minha grande expectativa assim, é para ver que estilo de jogo o Zago vai implantar no Internacional. Talvez até, de acordo com o esquema de jogo, até algumas individualidades possam crescer novamente, né? O Valdívia possa voltar a jogar em bom nível, o Rodrigo Dourado, o próprio William, que é um jogador que ainda terminou com certo status. O Seixas pode render a partir de uma pré-temporada. Aí é que tá, já não sei. Nico Lopes, Anderson, eu não sei. Eu estou muito curioso para saber que cara ele vai querer dar para o time do Internacional para disputar a Série B. A última, João. Eu tenho uma última aqui, só para esclarecer, que tinha uma onda do Lincoln poder sair até para o Santos. O presidente Romildo disse na Rádio Bandeirantes hoje, teve uma conversa no sorteio da Libertadores, o presidente do Santos me pedindo o Lincoln. Não é a primeira vez, ele pediu o ano passado já. E aí eu também fiz a minha lista para ele. Eu não sei qual é a lista do presidente Romildo, mas deve ter pedido alguém, né? Voltaremos amanhã, 12h30. Ótima terça-feira a todos vocês. Tchau!